eleições municipais ocorrem em meio à crise política, econômica, a sucessivos escândalos e prisões da Operação Lava Jato. E há um crescente descrédito do eleitor com a classe política. A esse contexto somam-se as novas regras eleitorais que encurtaram as campanhas, o tempo de TV e o dinheiro. O que esperar do resultado das urnas com esse cenário? Conversa comigo a cientista política Ocimara Telles, professora da UFMG e coordenadora do grupo de pesquisa responsável pelo portal Opinião Pública, Marketing Político e Comportamento Eleitoral. Bem-vinda, Ocimara. Obrigada pelo convite novamente, Vivian. Ocimara, como é que esse cenário que eu descrevi influencia a opinião do eleitor e influencia a disputa eleitoral? Olha, eu acho que a gente poderia chamar esse tipo de eleição, das eleições municipais a prefeito e a Câmara dos Vereadores nos mais de 5 mil municípios, como eleições do tipo desviantes. O que são as eleições desviantes? São aquelas que se caracterizam por uma grande insatisfação dos eleitores em relação aos políticos das máquinas mais profissionais e mais tradicionais. Pode ser que antigas clivagens que estavam presentes nas eleições anteriores não sejam aquelas que irão determinar o voto a prefeito ou mesmo para vereador em 2016. Ao ser uma eleição do tipo desviante, no qual se coloca na agenda de maneira muito forte o tema da corrupção, isso significou também que os partidos mais atingidos pelos escândalos de corrupção, sobretudo o PT, fizessem estratégias diferentes e coligações também um pouco mais diferenciadas nos municípios e nas capitais. Então, são eleições que têm resultados imprevisíveis, volto a falar isso mais tarde porque são imprevisíveis, mas essa imprevisibilidade decorre primeiro da reforma política realizada em 2015, que reduziu o tempo de televisão, reduziu o tempo de campanha, mas o número de candidatos a vereador, sobretudo, e a prefeito aumentou muito. Agora, o que dificultou que o eleitor tivesse acesso às informações desses diversos candidatos em disputa. Ocimara, você falou num tipo de... essa ideia da eleição desviante, é isso? É, eleição desviante. Isso é um fenômeno novo? Há outros momentos? Existem outras experiências dessa no país? Olha, eu acho que, por exemplo, 89, pensando agora, pode ter sido considerada também uma eleição desviante, porque ela foi a primeira eleição ocorrida após o processo de redemocratização. Nós tínhamos ali 22 candidatos, elas se diferenciavam das clivagens anteriores lá das eleições dos anos 60. Então, a pulverização tem a ver com isso? A pulverização pode também ser um efeito desses chamados escândalos midiáticos de corrupção, uma vez que os partidos tentaram ou esconder as suas legendas ou se reaglutinar em torno de outros nomes e apresentar aí candidatos que não têm necessariamente o capital político. Por exemplo, no Rio de Janeiro, nós temos aí um grande sucesso da candidatura do Crivella, que é um pastor evangélico, ou ex-pastor, e ligado à Igreja Universal do Reino de Deus. Ele não tem um capital necessariamente político, ele também fala para um público mais fidelizado e ele apresenta-se também como candidato de um capital religioso. São Paulo, nós também temos uma competição muito fragmentada. Nós temos a candidata Marta, nós temos o candidato do PT, um candidato que é empresário, que se apresenta como não político, como empreendedor, que é o candidato Dória, e nós temos o russomano, que também vem de um capital político, claro, mas a sua popularidade foi adquirida pelo programa que ele tem de TV e ele também tem ligação com setores religiosos. Agora, as pesquisas estão mostrando, você falou aí, citou os nomes que estão na frente, que são os principais nomes da disputa, não é? E são os nomes que as pesquisas apontam que são competitivos. Você acredita que as pesquisas estão, de fato, conseguindo capturar as intenções de voto, o desejo do eleitor? Ou a gente pode ter surpresa?
Eu faço essa pergunta até assim, vamos pegar o caso de Belo Horizonte. Belo Horizonte tem 2 candidatos que estão à frente nas pesquisas, né, que é o João Leite do PSDB, que é deputado, e o ex-presidente do Atlético, né, o Calil, Alexandre Calil. Os 2 aparecem bem à frente dos outros. Mas eles aparecem também nos últimos 10 dias sem grande movimento, sem grande evolução nas pesquisas. Será que as pesquisas estão conseguindo entender o que está acontecendo? Está conseguindo capturar realmente o que o eleitor quer? Olha, as pesquisas no Brasil, em geral, elas podem falhar, elas tendem a falhar em algumas situações, sobretudo quando a gente tem um cenário de muita pulverização, muita fragmentação, ou seja, o número de candidatos a prefeito que é bem maior do que a média das eleições anteriores, onde nós tínhamos cenários mais bipolarizados, com tendência, no caso, à reeleição dos prefeitos. Este ano não me parece que é o caso dos prefeitos se reelegerem, eles estão com dificuldade de fazer seu sucessor, porque a economia está muito mal avaliada. Nós tivemos o impeachment da presidente Dilma, nós temos também o presidente interino, que é muito mal avaliado. Ninguém, portanto, apresenta claramente os seus padrinhos políticos. Isso faz com que o eleitor não tenha os mesmos atalhos que ele tinha nas eleições anteriores para votar, qual seja, ele olhava para o padrinho político e poderia escolher... Tinha uma referência. Tinha uma referência. No caso, nem o PT, nem o PSDB apresentam os seus 2 principais padrinhos, Dilma e Temer. Tendem a esconder essas pessoas porque esses padrinhos já estão muito desgastados. Tampouco os prefeitos podem apresentar os governadores, porque, em geral, a média de avaliação dos governadores de estado está também muito ruim, e isso inclui, inclusive, o governador do estado de São Paulo, que, pelas últimas pesquisas, aparecia com saldo de -10, ou seja, com avaliação negativa. Esse saldo é negativo mais positivo, ele chegou a -10. Então, esses padrinhos também não são apresentados. Então, qual é o discurso que os novos, entre aspas, apresentam? Eu sou novo na política, eu sou empresário, eu nego a política e eu, de um capital não político, vou resolver uma situação política. É o discurso do Dória, que é milionário, que é um empresário, que declarou 186 milhões de patrimônio pessoal, ou seja, esses candidatos também mais ricos, eles têm mais possibilidade de investir em suas candidaturas, sobretudo com as restrições de financiamento feita pela legislação. Em síntese, se é difícil para o eleitor fazer suas escolhas, porque tem tempo reduzido de TV, tem pouco dinheiro, também é difícil que as pesquisas capturem essa movimentação que pode ocorrer na reta final, quando o eleitor pode vir a prestar atenção nas eleições municipais. Por quê? Porque toda a atenção era voltada para a crise política nacional e a política local, ela ficou muito de fora do interesse mais imediato. Então você está dizendo que pode ter surpresa. Em Belo Horizonte, segundo as últimas pesquisas realizada por institutos locais e divulgadas, havia na semana passada 55% de pessoas ou que não iriam votar, ou que não iriam comparecer, ou que ainda não haviam decidido seu voto. Nas outras capitais... Isso nas espontâneas? Isso nas espontâneas não, isso na pesquisa apresentada em Belo Horizonte, publicada no jornal local. E em São Paulo e no Rio também você tinha aí uma movimentação por parte do eleitor. O Freixo subia, ora era o Pedro Paulo que estava subindo. A gente vê em São Paulo que a candidata Marta do PMDB, cujo vice é do PSDB, caiu nas pesquisas, ou seja, por serem eleições desviantes, o eleitor também, ele está tendendo a mudar e ele tem nessa eleição menos informação, porque o tempo de campanha foi muito reduzido, foi muito pequeno. Então a gente pode ter surpresa. Eu acho que é um cenário de pouca previsibilidade. O que mantém a previsibilidade e a estabilidade dos resultados? É o fato do eleitor ter preferência partidária. O que a gente observa no Brasil? As preferências partidárias, após os escândalos promovidos pela espetacularização da política através da Lava Jato, fizeram com que tais preferências foram reduzidas a pó.
o que aumenta a instabilidade nas escolhas do eleitorado e a imprevisibilidade dos resultados. Então, há 4, 5 dias da eleição, a gente não pode dizer que... Quem é que vai nada para o segundo turno? Eu queria só chamar a atenção de um dado que você colocou. Você colocou que João Leite e o outro Calil estavam estáveis. Não, João Leite caiu 1 ponto percentual, Calil caiu 4 pontos. Mas Calil caiu de 23 para 18, eu acho. Então, assim, eles caíram também. Na verdade, 21 para 18. Para 18. É uma queda. Na última pesquisa. Na última pesquisa. Ou seja... Agora, contraria, inclusive, a pesquisa Ibope. Tem uma contradição. Então, porque eu acho que... mostra Calil com 25. Enfim, então a gente... Talvez seja um erro dos institutos? Não, talvez os métodos quantitativos não sejam capazes de capturar essa volatilidade, essa mudança que o eleitor está fazendo. É muito importante a questão da estabilidade partidária. Quando você tem preferências partidárias, você vota de acordo com as indicações do partido, mesmo que sejam poucos aqueles que têm preferência. Sem preferência, isso aumenta muito a instabilidade do sistema. Isso é muito ruim, porque você não tem garantia, sem padrinhos políticos, de qual que será o governo daquele candidato. Há poucos dias, né, hoje, nessa quarta-feira que nós estamos a quinta, sexta, sábado, domingo, dia da eleição, 4 dias das urnas, realmente. O que nós temos pela frente é publicação de muitas pesquisas, né? Está prevista a publicação de muitas pesquisas, tem a previsão também de alguns debates ainda, e os programas vão ainda por mais 2 dias, se não me engano. Esse conjunto ainda pode influir na opinião do eleitor? Ou a gente falou muito aqui nas últimas eleições de uma influência horizontalizada, né? A opinião dentro de casa, nos ambientes mais privados, entre amigos, nas redes sociais. Como é que você está imaginando que essas mudanças podem acontecer até as urnas, até domingo? Eu acho que podem acontecer algumas mudanças, mas as principais mudanças já organizaram essas eleições. E qual foi a principal mudança que desequilibrou o jogo nessas eleições? Por incrível que pareça, não foram as redes sociais. Nessas eleições, mais do que nas demais, nas de 2012 e nas de 2008, o que mais está produzindo ascensão ou queda dos candidatos é a televisão, ao contrário do esperado. Por que isso, hein? Porque sempre tem aquela expectativa, as redes sociais só vão crescer, a internet só vai crescer como ferramenta de campanha. Primeiro ela tem um papel, sim, o papel dela é muito mais um papel negativo, de desconstruir a biografia de determinados candidatos, de dizerem às pessoas não vote nesse candidato, mas ela tem, justamente por ser uma bolha, ou seja, por as pessoas que pensem da mesma maneira, estarem conversando entre si, ela dificilmente consegue apresentar com tanta ênfase novos políticos. Por outro lado, pense, se a campanha está muito reduzida em termos de aquilo que você pode usar, você tem que, até o tamanho dos botões, o tamanho do material está sendo regulado, se você não pode gastar, você vai trabalhar com todo o seu dinheiro na televisão. E você sabe que mudou. Agora não são mais programas eleitorais de 20 ou de 30 minutos, são programas pequenos e com um número muito grande de spots que aparecem na programação. Então, os partidos investiram muito. Dória, que era um desconhecido, tem um tempo enorme de televisão. Ele saiu de 8 para 30 pontos percentuais. E não foi só pela máquina do PSDB, porque parte do PSDB está na campanha da Marta, cujo vice é Matarazzo, que era um tucano clássico. Em outras situações, como Belo Horizonte, o que tem muito tempo de televisão e de esportes também se notabilizou aí no primeiro lugar. Que é o João Leite. É o caso do João Leite. Então, nas demais capitais, houve uma associação muito forte, muito dinheiro. Agora, é curioso que o segundo colocado, que é o Calil, tem pouco tempo de TV. E aí, ele tem, por seu turno, candidatos muito frágeis. O PT, que apresentou um candidato que ainda
não gerou confiabilidade, era um candidato com pouco conhecimento dentro da cidade de Belo Horizonte. O PSOL mais de esquerda não conseguiu também se viabilizar. O candidato do Márcio Lacerda, que é o seu vice, tampouco conseguiu se viabilizar, porque é muito difícil que um prefeito tenha 2 mandatos e faça o seu sucessor. Então, a qualidade também. E o Rodrigo Pacheco, que é o segundo maior tempo, que também está Pois é, então, eram candidatos muito desconhecidos também. E outra coisa, você tem que ter tempo de televisão com máquina. O PMDB não tem máquina em Belo Horizonte, nunca teve. Então, quando se candidatou em 2008, salvo engano, o PMDB tinha um vereador na Câmara municipal, ou seja, a importância de você criar redes, vinculando ao tempo de televisão, num cenário em que os partidos políticos, no geral, eles estão sob suspeita. O PMDB, o PT e o PSDB, eles são, em geral, muito mal avaliados. Tanto que Dória não se apresenta como um candidato... Esconde o partido? Ele fala em nome do antipetismo e se posiciona em São Paulo, que é extremamente antipetista, como candidato que representaria aí esse antipetismo, tá certo? Então você tem uma eleição complexa esse ano. Em BH, a gente tem aí, dos números que já foram publicados até agora, taxa de rejeição... baixas, no geral. Baixas, né? Muito baixas. 30%, que é a maior taxa de rejeição, que é o caso do Calil, não é tão significante, não é isso? Não. Tem essa relação aí? 30% é uma taxa, considerando-se que os demais não são tão rejeitados até onde eu vi, é alto, mas é alto porque ele está em segundo lugar e ele vem sendo atacado por quem está em terceiro, por quem está em quarto, por quem está em quinto, para tentar roubar esses votos dele. Não acho que o PMDB vai crescer, vai ganhar, mas o PMDB, para mim, surpreendentemente, pode aí aumentar um pouco esse percentual de votos pelo tempo de televisão, por ter uma... O PMDB. O PMDB. Eu acho que mais do que o PT está fazendo uma campanha muito arriscada. Ele apostou no nome de alguém que não tem base, que não tem capilaridade em Belo Horizonte, apesar de ter sido um dos deputados mais votados, a sua capilaridade, que é o Reginaldo Lopes, está mais para fora da cidade de Belo Horizonte, então, esconde o partido. Por que é ruim esconder o partido? O PT está muito desgastado, mas ele tem 12% em Belo Horizonte, ou seja, o candidato com 4%, ele sequer consegue atingir a marca de preferência do seu partido, o que significa que seu partido, por pior que esteja, ainda tem mais valor agregado do que ele. Ele tem 4 e o PT tem 12 de preferência. Então, eu acho que nós temos também desgaste dos partidos, mas erros dos partidos. O Calil, do meu ponto de vista, ele representa esse vácuo aí, erros estratégicos, partidos desgastados, uma Lava-Jato que aparentemente colocou todos os partidos em suspeita, e aí você emerge candidatos com discursos contra a política, que na verdade falseiam seus objetivos, que são políticos. Agora, Silmara, você acha que já há... são muitas forças, a gente sabe que algumas dessas forças, alguns desses partidos e candidatos estão alinhados com Aécio Neves e o PSDB e de outro lado, você tem outros candidatos com um alinhamento com o governador do estado, Fernando Pimentel, que é do PT. Você acredita que num segundo turno essas forças vão fazer alianças e que alianças seriam essas em torno de, se confirmados os dados das pesquisas, em torno de João Leite, do PSDB, e Calil, e Alexandre Calil, do PHS, como até por oposição ao João Leite? Eu acho a situação de Belo Horizonte uma situação bem problemática, talvez mais do que nas outras capitais. No Rio você tem o PRB, então é muito fácil que setores progressistas ou de centro-esquerda se coloquem contra o PRB, na medida em que nós temos aí um candidato ligado a uma igreja universal. Isso facilita para que os grupos, digamos, se coloquem numa oposição a isso. Em São Paulo você tem um russomano, você tem o Dória, então fica difícil você apoiar um russomano ou deixar de apoiar uma Marta, num caso segundo turno. Belo Horizonte, o fato de você ter um candidato desconhecido, que faz um discurso
contra a política, mas que ao mesmo tempo já foi candidato pelo PSB. Eu acho que ele foi candidato a deputado pelo Partido Socialista Brasileiro. Chegou a anunciar a candidatura. E isto no momento em que a prefeitura era do PSB e que o PT fazia oposição ao PSB. Então, eu acho o cenário aqui ele muito complexo. Não tem, não é tão automático assim. Não tem clivagens alinhamento muito claras para produzir um alinhamento. É possível que algumas forças se alinhem em torno do João Leite, porque, na verdade, João Leite, sendo do PSDB, ele representa aí uma tentativa, o que é legítimo, inclusive, de alguns políticos interferirem na dinâmica municipal. No caso, o ex-governador, senador e candidato a presidente derrotado, Aécio Neves, articula aí a eleição do João Leite com interesse em, eventualmente, se manter no cargo de senador e usar isso para uma disputa, tendo em vista que a capital dá muita visibilidade. Isso pensando em 2018. Eu acho que é muito difícil que o Aécio Neves seja candidato em 2018, mas é sempre bom você ter um recurso político. Mas esse cálculo... Esse cálculo pode, eventualmente, passar pela cabeça dele, ou como barganha, etc. Então, Belo Horizonte, há mais de uma década que não é governada pelo PSDB. Belo Horizonte ficou sendo governada desde 92 numa aliança, ou numa alternância, entre PT e PSB, PT e PSB. Só o fato do PSDB estar governando, ou potencialmente ser uma força que volte a governar Belo Horizonte, já nos indica o quanto que é uma eleição desviante, que se desviou do grupo político anterior, que era PT ou PSB, PT, PSB, desde 92. E isso, com certeza, interessa ao grupo do PSDB, portanto, é de interesse também do senador Aécio Neves levar. Isso pode fazer com que o PT e outros grupos se articulem contra o João Leite, dizendo: eu prefiro um Calil mais independente, etc., do que o retorno do grupo do PSB, dos tucanos e do Aécio no controle então, da capital. Uma última pergunta. O resultado que sair das urnas vai impactar 2018 ou a gente não pode estabelecer essa relação assim? Olha, Vivian, falar em urna depois de um golpe parlamentar no Brasil de respeito aos resultados das eleições é um tema muito interessante, mas vamos lá. Supondo que todos possam crer, e graças a Deus eu espero que façam isso, que as elites políticas adiram os resultados, quaisquer que sejam esses resultados, coisa que não aconteceu aí esse ano, infelizmente, no plano das presidenciais. A minha hipótese, inclusive no livro que eu escrevi agora, eu e o professor Lavareda, que é o primeiro organizador, nos 2 volumes que nós escrevemos e analisamos, nós concluímos, e a nossa hipótese, era a de que são as municipais que organizam as eleições presidenciais, porque os prefeitos são aqueles que vão ser chamados e atraídos pelos deputados para a eleição da Câmara, inclusive, da próxima Câmara, porque os deputados precisam desses prefeitos. Esses deputados vão também, ao mesmo tempo, em que disputam, fazerem alianças para a disputa do plano presidencial. Então, as prefeituras são muito importantes, mas não só as prefeituras das capitais. As forças mais tradicionais estão jogando muito peso nas capitais. O PMDB lá, que chegou no Brasil de caravela em 1500, está lá nos pequenos municípios, nas cidades médias, mantendo aí as prefeituras. Então, eu acredito que são eleições muito importantes para 2018, nós tivemos eleições em 2018, que a gente ainda está numa grande crise política institucional de desdobramentos também imprevisíveis. Elcimara, mais uma vez, a ver. Muitíssimo como obrigada. Ficarão os resultados. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Obrigada a você pelo convite. Eu conversei com a professora Elcimara Teles, cientista política, do Departamento de Ciência Política da UFMG. Ela é coordenadora do grupo de pesquisa responsável pelo portal Opinião Pública, Marketing Político e Comportamento Eleitoral. Nós conversamos aqui sobre o cenário das eleições, num momento muito complicado do país, em que se vive crise política, crise econômica, operações Lava Jato, prisões, enfim, como é que fica a cabeça do eleitor e as perspectivas das eleições municipais, o resultado das urnas.
O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar. Até o próximo programa.